Meus queridos irmãos, daremos sequência à nossa exposição em Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11. Nós paramos no verso de número 7 do capítulo 4. Portanto, abra sua Bíblia, por favor. Em Gênesis, capítulo de número 4, a partir do verso 8º. Acompanhe a leitura com fé. Diz assim a palavra do Senhor: Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está o seu irmão Abel? Ele respondeu: não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que, se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, nós te somos gratos por recebermos tudo o que recebemos neste culto até aqui. Nós tivemos o privilégio de te adorar com cânticos e com o nosso coração. E agora nós vimos a tua palavra, nós lemos a tua palavra e pedimos que o Senhor aplique a tua palavra ao nosso coração, pois nós viemos com o propósito de te ouvir também. Queremos sair daqui com a convicção de que o Senhor falou conosco, comunicou verdades ao nosso coração. Nós rogamos, Senhor Deus, nos transforma. Nós queremos sair daqui diferentes de como entramos. Nós queremos sair daqui mais parecidos com Jesus Cristo, porque esse é o propósito que o Senhor nos chamou, nos escolheu, nos predestinou. Nós rogamos que o Senhor faça isso por meio da exposição da tua palavra. A tua palavra que quando vai não volta vazia. A tua palavra que tem o poder de sondar os nossos corações, iluminar os sótãos, os porões do nosso coração. Pedimos que o Senhor lance luz aos nossos pecados. Pedimos que o Senhor nos ajude a abandoná-los. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Meus queridos irmãos, as notícias de mortes, de tragédias, são muito comuns em nossos dias. Cada vez mais nós temos acesso a todos os tipos de notícias ruins. Tragédias estão nos noticiários, estão nas redes sociais. Em todo o tempo nós temos acesso às mais terríveis situações que ocorreram, tragédias pesadas. Aliás, cada vez mais é comum entre todos os habitantes da terra, não somente aqui no Brasil, mas todos os habitantes, uma curiosidade mórbida por aquilo que é considerado tragédia, aquilo que é considerado morte. Nós temos tido um aumento de canais que estão relacionados a tragédias, mortes. Há muitas séries sobre assassinatos, filmes que falam sobre serial killers. Nós cada vez mais temos acesso a esse tipo de conteúdo e muitas vezes até nos interessamos por demais. Mas esses assuntos, essas tragédias que estamos acostumados, não deveriam diminuir a tragédia que é descrita nesse texto que acabamos de ler. Nós vemos aqui a primeira tragédia, os primeiros filhos de Adão e Eva, um matou o outro. A primeira morte, o primeiro homicídio ocorre pelos filhos do primeiro casal. E quando nós lemos esse texto, nós devemos observá-lo com espanto, porque aqui nós vemos o relato de uma péssima tragédia, uma tragédia terrível, que revela-nos a realidade
perversa do pecado. E esse é o tema da mensagem, a realidade perversa do pecado. A minha intenção com essa pregação não é expor cada ponto aqui, mas observarmos como nós podemos aprender acerca da doutrina do pecado por meio desse texto. A doutrina do pecado é de suma importância para nós compreendermos tudo acerca daquilo que existe, tudo aquilo que foi afetado pela queda, ou seja, todas as coisas, né? Tanto a humanidade como a criação, o relacionamento do homem com Deus, ou seja, todas as coisas foram afetadas pela queda e os relacionamentos também. Então, portanto, eu gostaria que você voltasse os seus olhos para o verso de número 8. Nós vamos ver que o pecado que estava à porta, pronto para dominar Caim, o dominou de fato, o dominou de forma perversa e o levou a cometer esse homicídio. Leia comigo o verso de número 8. Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo? Perceba que o pecado que estava à porta agora o levou a maquinar o homicídio do seu irmão, o assassinato do seu irmão. Vamos ao campo. Ele já tinha a intenção de matá-lo. E o texto conclui: estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. Todo ódio contra o próximo é sempre, em primeiro lugar, um ódio contra Deus. Caim, ele estava revoltoso. Você se recorda da última mensagem, da última pregação? Moisés, ele apresenta assim o início do capítulo 4. Os filhos de Adão e Eva eram dois profissionais. Um era lavrador e o outro era pastor de ovelhas. Nós o vemos assim. Certo dia, ambos foram oferecer sacrifícios diante do Senhor. O lavrador leva o quê? O produto da terra. Ele leva frutos diante do Senhor e oferece. E aquele que era pastor de ovelha? Ele leva aquilo que era condizente com o trabalho dele. Ele leva um animal e um pouco de gordura. O Senhor, diante das duas ofertas, se agrada somente de uma delas, que é a oferta de Abel. Ele se alegra com a oferta de Abel, mas ele rejeita a oferta de Caim. Caim muda o seu semblante, fica irritado. O Senhor o questiona: por que você está assim? Por que você está irado? E depois desse questionamento nós vemos o verso número 7. Deus, que sonda corações, olha para Caim e diz que o pecado está à porta, como uma besta, uma fera, um bicho, pronto para dominá-lo, pronto para destruí-lo. E aqui nós vemos a consumação disso, o assassinato de Abel. Aqui, meus irmãos, nós deveríamos extrair muitas lições, mas eu gostaria de extrair somente uma. A primeira lição que nós aprendemos com esse texto é que o pecado nasce primeiramente no coração. O pecado nasce primeiramente no coração. E o pecado é muito mais do que pensamentos, ações, é muito mais do que emoções. O pecado é uma força moral em nosso coração. É aquilo que está no íntimo. Nós pecamos porque somos pecadores. Jesus, ele diz assim, em Mateus capítulo 15, verso 19: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. De forma resumida, Jesus estava falando que o pecado, ele surge no coração do homem. E obviamente o coração, como eu sempre explico, não é o músculo que bombeia sangue, como nós entendemos, não é o miocárdio. Coração no pensamento hebraico, e perceba, o pensamento hebraico, ele vai estar no Antigo e no Novo Testamento. O coração no pensamento hebraico, para os judeus, coração está relacionado com o centro vital do homem, é o centro religioso do homem, é o centro moral do homem. O coração é o centro volitivo do homem, é o sede intelectual do homem. O homem é coração. Por isso, quando a promessa da nova aliança é de trocar o coração de pedra por um coração de carne, a ideia é tirar a insensibilidade daquilo que há de mais profundo no homem. O coração, outrora pedra, insensível, agora carne, sensível. O pecado, ele nasce no coração porque nós tivemos, por conta da queda, o nosso centro religioso totalmente alterado pelo pecado. O homem para de desejar a Deus e passa a desejar as coisas criadas. Para de desejar o seu Criador e volta seus olhos à criação. Por isso não é muito
Na verdade, por isso é muito comum os homens adorarem a ordem criada, adorarem aquilo que pode ser tocado. Os homens adoram o seu emprego, adoram aquilo que pode oferecer prazer, eles adoram o dinheiro, a fama, o poder, eles adoram aquilo que pertence à ordem criada, mas eles não adoram o Criador. Por quê? Porque o pecado alterou a ordem de adoração do coração. E o coração, ele também produz o desejo pecaminoso. A nossa natureza pecaminosa está relacionada com o nosso coração. E nós, quando crentes em Cristo Jesus, apesar de termos o nosso coração transformado, tivemos o coração transformado no momento quando depositamos a nossa fé inteiramente em Cristo Jesus e recebemos o Espírito Santo. De fato, tivemos o coração transformado, o Espírito Santo passou a habitar em nós, mas essa lei do pecado, esse impulso pecaminoso da nossa natureza carnal, continua presente em nós. Continue presente em nós, e há sempre uma guerra constante entre o nosso desejo pecaminoso e o Espírito que nos leva a fazer a vontade de Deus. Ou seja, o Espírito Santo, ele tem uma função primordial, e está presente no nome dele, Espírito Santo. Para que serve o Espírito Santo em nós? Para nos tornarmos santos. Essa é a função primordial do Espírito Santo. Não é fazermos girar no nosso lugar, ou saltar, ou falar línguas desconexas, mas nos transformar à imagem de Cristo Jesus. E esse poder que o Espírito Santo confere a nós é a santificação. O Espírito Santo faz isso em nós. Mas há algo que nós devemos observar aqui. Quando deixamos de reconhecer essa verdade, qual verdade? De que o pecado nasce primeiramente no coração, nós providenciamos um solo fértil para os pecados brotarem e se desenvolverem. Os pecados, eles crescem e florescem em nosso coração. A guerra contra o pecado surge no coração, surge no nosso íntimo. Os nossos maus desejos surgem primeiramente em nosso coração. O adultério, ele surge primeiramente no coração, quando o homem em seu coração já adulterou ao cobiçar uma pessoa que não lhe pertence. Veja só, é sempre no coração que surgem várias coisas. É do coração que saem as palavras. Jesus disse que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Do coração provém todas as fontes de vida. É o coração que é a sede vital do homem. E por isso que o pecado nasce primeiramente no coração. Nasceu primeiramente no coração de Caim. E isso replica a nós, replica a todos aqueles descendentes de Adão e Eva. Por isso, meus irmãos, há uma lição para nós aqui: faça a guerra contra o pecado. Fazer guerra contra o pecado é não permitir que o mau desejo sequer surja como uma hipótese. É você cortar o mal pela raiz. Sabe quando surge aquele desejo de pecar e você considera, rapidamente você tem que cortar antes que aquilo se instale no seu coração e aquilo se torne ação, se torne pensamento, se torne um desejo forte, incapaz de ser dominado. Você se recorda como Deus se referiu ao pecado? Ele fala que o pecado está à porta, o espreitando, olhando. E aqui, as crianças que estão fazendo desenho, eu gostaria que fizessem um desenho de uma porta e um bicho bem feio na porta, olhando assim de longe. E esse bicho aí é o pecado. O pecado é um mal terrível, meus irmãos. Dizem que o pecado pode ser comparado a esse termo, uma rebelião cósmica, pois é uma rebelião contra o Deus que é dono de todas as coisas. O pecado, ele surge primeiramente no coração e devemos fazer guerra contra ele. Como? Cortando o mal pela raiz. Mas o texto continua dizendo assim, verso de número 9: o Senhor disse a Caim: onde está o seu irmão Abel? Onde está Abel, o seu irmão? É interessante que essa pergunta retórica é semelhante à pergunta que Deus fez ao pai de Caim. Fez a Caim, fez a Adão e a Eva: o que vocês fizeram? Onde vocês estão? E ele responde: eu não sei onde está meu irmão. É até uma resposta mal criada de Caim. E ele fala assim: por acaso sou o guardador do meu irmão? É muito interessante essa frase. A ideia é assim: por acaso eu sou o pastor do pastor? Porque meu irmão é pastor, ele guarda as ovelhas no aprisco, ele cuida.
Por acaso eu sou o pastor do pastor? Eu sou o guardador do meu irmão? Eu tenho que tomar conta dele? Aqui há uma implicação nas duas profissões. Certamente está falando do lavrador e do pastor. O lavrador dizendo para Deus: por acaso eu sou pastor? Eu tenho que cuidar do pastor? É o pastor que cuida das coisas, eu não tenho que me comprometer com isso. Caim, ele apresenta uma resposta bem mal criada a Deus. E se Deus tivesse que responder, deveria falar: sim, você é o guardador do seu irmão, assim como todos nós somos guardadores uns dos outros, nós zelamos um pelos outros. Mas Caim, ele estava tão distante da vontade do Senhor, que ele responde de uma maneira errada e ainda convicta, porque o pecado, ele se manifesta assim, ele chega a um ponto que as pessoas têm tanta convicção de que o errado é o certo, que elas negam qualquer tipo de conselho, elas não se vergonham mais. Perceba, o coração de Caim estava muito distante do Senhor, embrutecido pelo seu pecado, ele estava completamente cego de inveja pelo seu irmão. E o Senhor vai responder assim. E o Senhor disse: o que você fez? O que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim, e agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Aqui há muitas coisas para observarmos. Primeiramente, a voz do sangue. Não é que o sangue se tornou algo que falasse. A ideia é de que o Senhor percebia a maldade manifestada pelo pecado por meio do sangue de Abel, que clamava da terra, gemia da terra. Aqui é um grito de desespero. O Senhor ouve esse homicídio como se fosse alguém que estava sendo de maneira brutal assassinado, alguém que estava sofrendo uma injustiça. É dessa forma que o Senhor ouve o grito. E assim o Senhor também ouve o pecado, muitas vezes, que pensamos: puxa, mas esse assassinato tão cruel, o Senhor não está vendo isso? O Senhor está ouvindo isso. Certamente o sangue que é derramado na terra, o Senhor, ele escuta, e escuta como um grito desesperador. O Senhor, ele trará justiça a tudo aquilo que os homens fizeram e aquilo que é mal. Mas o texto diz assim também: o sangue o sangue do seu irmão clama da terra a mim, e agora você é maldito sobre a terra. Ele se tornou amaldiçoado. E aqui tem uma descrição do submundo, aqui é uma descrição do Sheol, do mundo dos mortos, do inferno. Aqui está falando assim, vou ler a sentença inteira: a voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim, e agora você é maldito sobre essa terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. A ideia é de que se abriu o submundo, a ideia é de que o mundo dos mortos estavam abertos, pronto para tragar Caim na sequência. Quando você cultivar o solo, ele não dará a sua força, você será fugitivo e errante pela terra. Aqui são as consequências do pecado de Caim. As consequências eram: banido para sempre para uma terra estéril, ele não poderia mais ficar ali próximo ao Éden, que simbolizava o encontro com Deus, que simbolizava o encontro do homem com Deus. Ele não teria mais acesso. Ele estava condenado a uma vida errante, e também afastado dos homens e da presença de Deus. Essas são as consequências do pecado de Caim. Caim, ele responde assim: então disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Caim vitimiza aqui: eu não vou conseguir suportar, é grande demais para mim. Perceba que em nenhum momento ele se arrepende, em nenhum momento ele chora por conta da morte que ele causou. Ele olha para si, porque é isso que o pecado faz conosco. O pecado faz com que olhemos somente para o nosso umbigo. O pecado não faz com que desejemos o bem do próximo, mas somente o nosso bem. E é isso que Caim manifesta aqui. Ele olha e ele fala: meu castigo é muito grande, eu não vou poder suportar. E ele continua: eis que hoje me expulsas da face da terra. Olha ele se vitimizando: e da tua presença terei de me esconder, serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. Caim, ele não se arrepende,
e ele apenas se entristeceu por aquilo que poderia causar mal a ele. Ou seja, ele perdeu a terra dele e ele perdeu a segurança que ele obtinha dela. O caminho de Caim o conduziu ao pecado, à morte, e em último lugar o conduziria ao inferno. Certamente. E aqui nós podemos aprender uma segunda lição. Se a primeira lição é que o pecado nasce no coração, em segundo lugar é que o pecado sempre trará terríveis consequências, sempre trará. E eu gosto de frisar o sempre aqui, porque muitas vezes pensamos que nunca haverá uma consequência. O Senhor, Ele fará vista grossas ao pecado. O pecado é a malignidade espiritual e moral, é perverso, e o pecado em dado momento, quando não cortado pela raiz, ele se alastra por outras áreas da vida, semelhante a um câncer, quando entra em metástase. Assim é o pecado, tem um momento que ele se alastra por todas as áreas da vida, e você não consegue mais controlar, você é dominado por ele. Como eu falei, ele está à porta como uma fera, e quando ele te domina, você não tem forças, você precisa da intervenção do Senhor, sozinho você não consegue. E o pecado certamente trará consequências, às vezes imediata, às vezes não. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Pequenas fraudes no trabalho, quando você é obrigado a falsificar alguns documentos, algumas pequenas mentiras, e você diz, isso aqui não vai dar nada, isso aqui nunca vão descobrir. Mas aí que acontece? Quando descobrem, primeiramente você é demitido, em segundo lugar você pode responder judicialmente, em terceiro lugar você recebe uma péssima reputação diante da sociedade. O pecado, uma hora ele vai cobrar as consequências. Mas tem mais, tem muitos mais pecados aqui. Casais de namorados crentes que se relacionam sexualmente e não vê problema nisso, falam, ninguém vai descobrir, isso aqui vai ficar encoberto, não tem problema nenhum. Em um momento pode acontecer o seguinte, a moça fica grávida, e aí a alegria que era para ter surgido entre o casal por ter um filho vai ser suplantada pela vergonha e pela tristeza. Eles vão se sentir envergonhados. Isso é muito triste. Uma hora o pecado ele cobra a conta, uma hora ele vai vir atrás requerendo aquilo que é devido. Alguém que vive com raiva, você conhece um iracundo, alguém que sempre está explodindo? Essas pessoas geralmente elas sempre estão iradas. Tomou uma fechada no trânsito, ela vai atrás da pessoa. Se alguém fizer algo mal com ela, ela vai se vingar. Ela, ninguém pisa no meu calo. E aí acontece, essa pessoa iracunda, ela sempre está enraivecida, e às vezes ela responde de maneira grosseira a outra pessoa. Ela causa feridas emocionais na sua família, ou pessoas que convivem com ela. E aí esses traumas, eles permanecem nessas pessoas que convivem com elas. E a pessoa, mesmo que ela se arrependa, o estrago já foi feito. Geralmente essas pessoas raivosas, elas partem até para agressão física, e depois colocam a mão na cabeça, puxa, por que eu mirei dessa forma? Por que eu sou tão enraivecido? Depois que o soco foi, não tem mais como voltar. Depois que a bala saiu do revólver, ela não tem como retroceder. Veja só como o pecado, ele sempre vai cobrir, ele vai cobrar as consequências, ele vai trazer terríveis consequências. Uma pessoa que começa a viver em adultério, ela pensa que nada vai acontecer, é uma pulada de cerca só. Macho que é macho faz isso, lá na minha empresa tem que ser dessa forma, eu sou o garanhão de lá. Só que vai acontecer em um dado momento, na verdade é progressivo, a pessoa começa a sentir vergonha de se relacionar com a palavra de Deus. Ela não lê mais a Bíblia, ela não mais ora, ela tem vergonha de vir à igreja, porque ela tem vergonha de Deus, ela se esconde como Adão e Eva, ela tem vergonha de Deus, porque o pecado está exposto diante dos olhos do Senhor. E aí o que vai acontecer? Esse adultério, uma hora vai ser descoberto, e a família vai ser toda fragmentada, destruída, estilhaçada. Os filhos nunca mais vão querer olhar na cara do pai. Ele trouxe desonra para a família, ele trouxe desordem, ele machucou a esposa, ele machucou os filhos. Uma hora vai cobrar, as consequências são terríveis, meus irmãos, não é brincadeira. Tem mais aqui, alguém que é dado à bebida,
Um alcoólatra, alguém que se deu a bebida assim, pensa que não tem problema beber demais, e ficar desequilibrado, e ficar totalmente fora de si. Com moderação é uma coisa. Agora há pessoas que são dependentes do álcool, elas se tornam viciadas na bebida. E o alcoolismo, eu estive ontem em Rio Claro, fui visitar uma clínica terapêutica, e eu achei muito interessante quando o palestrante fez uma pergunta. Tinham vários internos, que lá eles chamam de alunos, e ele fez a pergunta assim: quem tem família? Esposa, filhos, ainda? Alguns levantaram a mão, aí eles: não tenho mais, não tenho. Eu me assentei com um depois e comecei a falar. Ele falou: eu tenho 2 filhas. Minha família foi totalmente arrebentada por causa do meu vício, não somente em bebida, mas em drogas mesmo, totalmente devastada. As minhas filhas sabem que eu estou aqui agora e estão orando por mim, estão torcendo por mim, mas elas sofreram muito. O alcoolismo, ele traz também os seus danos. Meus queridos irmãos, tudo isso aqui é muito comum em nossos dias, não há algo que foge à nossa curva. O alcoolismo pode trazer relacionamentos desregrados, pode trazer traumas sobre as crianças. Eu posso falar por conta própria, posso falar por experiência de vida. Quando você tem um pai alcoólatra, a forma como você enxerga o mundo e tenta se provar é totalmente diferente. Você sempre está tentando se provar constantemente. Não replique isso na sua família, não replique isso de maneira alguma. Leve isso em consideração, porque o pecado sempre trará terríveis consequências. E por fim, alguém que começa a se justificar constantemente o seu pecado. Ele mente, mas é só uma mentirinha. Ele engana, mas é somente um engano. É uma traição, mas é uma traiçãozinha aceita. É uma fofoca, mas é uma fofoquinha. Essas pessoas que têm a tendência de diminuir os efeitos e aquilo que é mal diante dos olhos do Senhor, que as pessoas que têm a ideia de falar: isso aqui nem é tão mal assim, Deus falou que é, mas na minha opinião não é tão ruim assim. Essas pessoas têm a tendência de sempre estar se justificando. Isso é terrível, meus irmãos, porque elas nunca consideram o seu pecado. Sempre elas falam: dá para empurrar com a barriga, dá para levar mais uma vez, não, isso aqui tem que passar por cima, é só uma palavra torpe, não, mas isso aqui é só uma fofoquinha, é só uma maledicência, uma conversa maliciosa, é só, não tem problema, não tem nada demais. Mas isso vai se agravando, porque a tendência do nosso coração é fazer como Caim, se justificar e olhar para si. Caim recebendo o veredito da sua sentença, está recebendo sua sentença, ao invés de ele falar: puxa, lamento muito pela morte do meu irmão, está virado, Deus, eu fiquei com inveja mesmo, pequei mesmo, matei ele. Não, ele olha para si, ele olha para o seu coração, fala: nossa, eu vou sofrer muito com essa punição. Assim são as pessoas que sempre estão tentando se justificar dos seus pecados. Elas não estão abertas à verdade de Deus, ao transformar de Deus. E dificilmente essas pessoas vão ser parecidas com Jesus, porque o desejo delas não é ser parecido com Jesus, é se justificar dos seus erros. Meus irmãos, nós precisamos desejar santidade. A última música que nós cantamos falou muito sobre santidade. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Meus irmãos, olha aqui que nós estamos pedindo para o Senhor: abre os meus olhos, deixa eu ver como eu estou. Você é santo, perfeito, deixa eu ver como eu sou. Abre os meus olhos diante da sua santidade. A gente teria vergonha quando o Senhor desse essa nossa visão mesmo, se realmente pedíssemos com o nosso coração aberto. Senhor Deus, mostra como eu sou, revela-me como de fato sou, e mostra diante da tua santidade como de fato sou. Nós estaremos todos prostrados aqui, chorando diante da nossa imundície. Nós carecemos demais da graça de Deus, e aqui há uma aplicação para nós. O pecado, ele pode parecer bom, mas ele sempre trará as contas, ele cobrará conta. Por isso a nossa lição é: busque a santidade, deseje ser santo. É difícil pra caramba. Às vezes você quer aquilo que é ruim mesmo, às vezes você quer a preguiça, às vezes você quer o desleixo, às vezes você quer o pecado. O pecado é maravilhoso aos olhos da nossa natureza pecaminosa, mas esse não é o propósito de Deus para nós. Por isso essa é a nossa lição: faça do propósito de Deus seu próprio propósito. E o propósito de Deus para o seu povo é que sejamos transformados à imagem de Cristo Jesus.
Esse é o propósito. Predestinados para... Está vendo como vocês sabem? Só falou predestinado, continua já. Nós somos predestinados para sermos transformados à imagem de Cristo Jesus. Portanto, busque a santidade, faça do propósito de Deus o seu próprio propósito. E por fim o texto conclui assim, verso de número 15: o Senhor, porém, lhe disse: não vai acontecer isso não. Veja só como o Senhor sempre é gracioso. Ele sempre demonstra graça, mesmo diante dos impenitentes. Ele demonstrou graça para Adão, demonstrou graça para Eva, agora está demonstrando graça a Caim. Não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. Ou seja, se alguém te matar, tanto a pessoa quanto os 6 parentes dela serão mortos. Agora a gente não sabe qual seria a natureza dessas mortes. Se o próprio Senhor mataria as pessoas, ou se o Senhor permitiria que aqueles que são os justiceiros de Abel chegassem ao encontro de Caim. Eu não sei se eu me fiz entendido. Aquele que matasse Caim, ele e todos os 6 parentes dele seriam assassinados, seriam mortos. Agora a gente não sabe se o Senhor os mataria ou se o Senhor permitiria que outros os matassem. A gente não sabe, mas essa é o veredito. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse a encontrá-lo, não matasse. Que sinal é esse? Não sei. A gente tem que se calar quando a Escritura se cala, a gente não sabe. Uma das coisas mais bonitas na teologia, que eu tenho visto lá no seminário, são professores que reconhecem, professores são doutores, que estudaram a vida inteira, escreveram muitos livros, mas eles dizem: isso aqui eu não sei, é muito difícil. Reconhece a limitação da mente humana. Nós não sabemos se é o nome dele que soa diferente no hebraico, é uma das hipóteses. Não sabemos se é uma marca na testa, a gente não sabe. Só sabemos que tem uma função. Qual a função? E o Senhor lhe pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse a encontrá-lo, não matasse. Quando as pessoas vissem esse sinal, percebessem esse sinal, elas não o matariam. Não o mataria. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Perceba isso aqui: e o Caim se retirou da presença do Senhor. O texto conclui mostrando que Caim se afastou da presença do Senhor. Ele não se arrependeu, ele se afastou. Ele amou o seu pecado e se afastou. E habitou em uma terra infrutífera, que ficava distante do Éden. E aqui a nossa última aplicação: o pecado nos afasta da presença de Deus. Você sabe disso. O nosso pecado é um ataque à santidade gloriosa de Deus. É um ataque desrespeitoso. É um ataque que não leva em consideração a sua santidade, a sua soberania, o seu poder. É um absurdo o pecado. Mas o pecado, seja grande ou pequeno, existe sim pecado, pecadinho e pecadão. Existe pecado, pecadinho e pecadão. É muito diferente uma pessoa dar uma fechada no trânsito e a outra pessoa tirar uma arma e matar uma outra pessoa com 20 tiros. Nem sei se dá para matar com 20 tiros. Perceba que há distinções. Existe sim pecado, pecadinho e pecadão. O movimento evangélico fala que não existe. Por quê? Porque de fato todo pecado é ofensivo diante dos olhos do Senhor. Mas há graus sim do pecado. Seria uma incoerência lógica terrível falar que não existe pecado, pecadinho e pecadão. Existem graus de perversidade em cada pecado, com certeza. Um adultério é muito perverso. Mas uma segunda olhada, que nem alguns dizem, é perverso também. Meus irmãos, isso aqui é para nos instruir. A doutrina do pecado é importantíssima para sabermos como nos comportamos, como sondamos o nosso coração, nos corrigimos, pastoreamos o nosso próprio coração. Nós precisamos fazer isso. O pecado aceitável muitas vezes por nós é horrível diante dos olhos do Senhor. A gula é um pecado aceito em nosso meio. Acabou o culto, comi 1, 2, 3 pedaços de pizza. Vou comer o quarto. Está estufado miserável no sofá, eu vou comer mais um pedaço. Zoião, é gula. Aí depois fica passando mal.
Tem pecadinhos que são aceitos por nós, pecados como a fofoca mesmo. A pessoa chega e fala: ó, vou falar uma coisa para você, mas é para você orar. É uma fofoca espiritual. A pessoa coloca uma capa: é para você orar. Está fofocando, miserável. Não era para você falar. Ora você não consegue orar? Perceba como a gente gosta de espiritualizar o pecado. A gente gosta de colocar uma capa no pecado. O pecado, ele despreza tanto a lei de Deus como o próprio Deus. Ele é uma ofensa ao Senhor. Paulo diz assim em Efésios capítulo 4: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Veja só, o nosso pecado traz tristeza para o Deus Trino. Ele se refere ao Espírito Santo, mas nós vemos em Atos o Espírito Santo falando que é o Espírito de Cristo. Nós vemos também que está relacionado ao Deus Pai também, é o Deus Trino. A gente não pode alterar as três pessoas. Está falando que o Deus Trino, ele se entristece quando nós pecamos. Ele se entristece. Nós ofendemos e entristecemos o Espírito Santo. Aqui o contexto de Efésios capítulo 4 são pecados de relacionamento. Está falando várias questões relacionadas a relacionamentos. Mas nós, toda vez que pecamos, nós ofendemos a santidade do Senhor e também o entristecemos. Por isso é uma lição para nós. Você tem sido afogado pelo pecado. Eu não consigo mais. Eu não consigo ter mais força para sair desse pecado. Esse pecado aqui me abraçou de uma forma. Eu estou algemado com ele, eu não sei o que eu faço. Ah, meu irmão, tem uma notícia maravilhosa para você aqui. Nós devemos correr para Cristo Jesus. Nós devemos correr para Cristo Jesus. Olha só o que Jesus diz, e isso foi tema da nossa EBD de hoje. Mateus capítulo 11, verso 29. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Qual a condição para você ir até Jesus? Cansado e sobrecarregado. Cansado da alma, sobrecarregado na alma. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Jugo era um instrumento agrícola que colocavam nas costas do gado. Ele está falando assim: toma sobre si o meu jugo. O meu jugo, ele tem uma característica. Se você está cansado e sobrecarregado, toma o meu jugo. O meu jugo, ele não é pesado, não. O meu jugo é leve. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus está revelando o seu coração. Ele é manso, ele não é arrogante. Ele, quando você chegar diante dele, ele não vai te apontar o dedo, ele vai te receber. Ele é humilde de coração, ou seja, ele está desejoso para que você vá até ele, cansado e sobrecarregado, para que ele te alivie, para que ele ofereça descanso para a sua alma. Nós precisamos ir até Jesus cansados e sobrecarregados, com fardos pesados do pecado, e chegar diante da cruz e colocar: Senhor, não aguento mais caminhar não, caminha comigo, me carrega, eu não consigo mais. O cristianismo é isso, meus irmãos, não é nós carregarmos na força do nosso braço e mostrar para as pessoas que nós temos excelência moral, de forma alguma. É ir até Jesus Cristo e falar: Senhor, eu não consigo caminhar sozinho, eu preciso do Senhor, cada segundo do meu dia eu necessito do Senhor. E ele conclui falando assim, ó: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós devemos ir até Jesus Cristo. Nós devemos olhar para o nosso pecado, falarmos: eu não consigo carregar isso aqui não, isso aqui é muito pesado para mim. Irmos até Jesus, colocar diante da cruz, falar: Senhor, eu preciso do teu perdão, eu preciso do teu auxílio, eu preciso da tua força, eu preciso que o teu Espírito Santo me potencialize a vencer isso. Às vezes, meus irmãos, você vai vencer um dia contra aquele pecado, outro dia você vai cair, mas não pense que Jesus Cristo virará as costas para você. Ele vai olhar para você. É o Emmanuel. O que é Emmanuel? Ele está conosco. Ele não vai nos abandonar, ele vai nos levantar novamente. Fala: vamos de novo. É aquele amigo que a gente conta para toda hora, Jesus Cristo. Nós precisamos amar essa pessoa. Ele é a razão da nossa vida. É para ele que vivemos e para ele que nós vamos na eternidade futura. Você deseja por isso? Vou recapitular somente as aplicações. O pecado nasce primeiramente no coração. Por isso nós precisamos pedir a Deus um coração novo. A gente não canta uma música assim? Dai-me um coração
igual o do mestre. E esse coração do mestre é o quê? Continue. Coração disposto ao quê? A obedecer. Quem mais? Cumprir em mim o seu querer. Você tem que pedir de verdade. Senhor, me dá um coração igual ao seu. Dá-me um coração disposto. O pecado, ele sempre trará terríveis consequências. E por isso nós devemos fazer o propósito de Deus, o nosso propósito de vida. Qual o propósito de Deus para nós? Nos transformar à imagem de Cristo Jesus. Faça isso o alvo diário da sua vida. E por fim, o pecado nos afasta da presença de Deus. E se ele afasta-nos da presença de Deus, precisamos fazer o quê? Correr para Jesus Cristo. Precisamos correr para a cruz. Precisamos estar diante do Senhor e pedir as forças que vêm dele. Somente assim a gente vai vencer o pecado. Caso contrário, a gente vai ficar batendo cabeça. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Santo Deus, nós queremos te dar graças pela pessoa maravilhosa de Cristo Jesus, Senhor. Nós queremos te agradecer porque Jesus, ele é maravilhoso. Nós cantamos sobre ele aqui. Ele é tudo que nós precisamos. Não, ele não é somente tudo que nós precisamos, ele é tudo que nós temos. Nós não temos mais ninguém para nos agarrar, senão a pessoa de Cristo Jesus. Nós queremos sair daqui mais apaixonados pela pessoa de Cristo Jesus. O pecado, ele é perverso, ele é terrível, ele nos afasta da tua presença, ele nasce no nosso coração, ele tem consequências devastas, terríveis. Mas o Senhor é bondoso, misericordioso, manso e humilde de coração. O Senhor se revela a nós e caminha conosco e nos ergue quantas vezes for necessário. Rogamos, Deus, que essa semana seja uma semana de vitória sobre o pecado, seja uma semana de vitória sobre as tentações do diabo, sobre aquela fera que está à porta nos aguardando para cair no pecado. Nós não cederemos, nós fugiremos do diabo e ele se afastará de nós, ele correrá de nós. Pedimos a tua força, Senhor, somente na força do Senhor venceremos. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém.